palavra de hoje se chama Rompendo a Incredulidade. Repete aí comigo, rompendo a incredulidade. E por que nós precisamos romper a incredulidade se nós estamos dentro de uma igreja? Se estamos frequentando um lugar que nós nos reunimos como igreja, é sinal de que a maioria de nós alguma fé tem. Porém, hoje nós vamos aprender que existem níveis de fé e que mesmo que estamos aqui neste lugar com fé, nós podemos estar também neste lugar cheios de incredulidade. Ou às vezes você está aqui nesse lugar no domingo à noite com fé, lá na reunião da célula em um dia da semana com fé, mas quando sai desses ambientes, a incredulidade toma conta. E então o Senhor nos adverte, nos ensina várias formas da sua palavra para que nós venhamos estar vivendo uma vida que rompe, que vence, que avança contra a tendência humana que nós temos de incredulidade. A incredulidade, quem sabe então, dessa forma, pode ser o maior de todos os limites para uma vida com Deus. A incredulidade, ela pode se tornar o limite mais poderoso, inclusive algo que nos impede de achegar as nossas vidas a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você quiser acompanhar comigo na palavra de Deus, diz uma afirmação muito clara e contundente, assim que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como é que está escrito aí? Que sem fé, às vezes a gente não agrada a Deus? Que sem fé nós não vamos alcançar algumas coisas que Deus tem para nós? A palavra de Deus tem uma afirmação clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos sempre de fé para estarmos diante do Senhor, para agradar o Senhor com as nossas vidas, para estarmos sendo justos diante dEle, para acessar a sua presença. E agradar a Deus tem a ver com estar na sua presença, porque Ele, como Pai, deseja estar em contato, em relacionamento com os seus filhos. Quando nós cremos em Deus, para estarmos diante dEle, para nos relacionarmos com Ele, para orarmos a Ele, para ouvirmos a sua voz, para pertencermos ao seu povo, para recebermos a sua palavra, isso só tem valor espiritual quando é acompanhado de fé. Quando nós permitimos que o nosso coração gere fé. Então, como eu estava dizendo desde o início, algumas pessoas nessa terra, infelizmente, têm escolhido não crer em Deus de forma alguma. Algumas pessoas têm escolhido o caminho do ateísmo, ou o caminho da fé em uma divindade diferente de como o único e verdadeiro Deus se revela na sua palavra, na Bíblia. E a estas pessoas realmente é preciso ter esse passo inicial de fé. Se você está aqui hoje, você ainda não acreditava em Deus, essa é uma decisão que você precisa tomar. A palavra de Deus nos revela completamente a Deus, mas se nós não acreditarmos na Bíblia como palavra de Deus, nada disso terá sentido para nós. Então a fé é o início, é a base, é o primeiro passo de toda a caminhada. Ali em Hebreus 11:6 estava dizendo que essa fé ela vem para duas grandes coisas na nossa vida com Deus. Primeiro, porque nós precisamos crer que Deus existe. Então esse é o caso de algumas pessoas nessa terra. Contudo, a nossa sociedade ela foi muito influenciada pelo cristianismo. Várias formas de cristianismo, especialmente o cristianismo católico, depois o cristianismo reformado, e a Igreja do Senhor Jesus tem sido a cada dia mais restaurada, a novos passos, a novos patamares em direção àquilo que é a igreja bíblica, a igreja que o Senhor estabeleceu. E quando nós estamos aqui reunidos como igreja, eu creio que a maioria de nós não tem esse limite. A maioria de nós não pode dizer, olha, eu sou incrédulo, eu não creio em Deus. Eu sou incrédulo, eu não acredito que Deus seja real. Eu não acredito que Deus existe. Então esse não é o teu limite e o meu limite, provavelmente, se você está aqui de todo o coração, por iniciativa própria, reunido como igreja, num domingo à noite, em que você poderia fazer tantas outras coisas. Contudo, eu quero te chamar a atenção para a segunda parte desse versículo. Vamos projetar de novo, Hebreus 11:6. A segunda parte desse versículo diz que nós não precisamos da fé somente para crer que Deus existe. Existe uma segunda etapa agora, um próximo passo, uma vida relacional. Nós precisamos da fé para poder receber as recompensas de Deus sobre a nossa busca.
receber as respostas de Deus por aquilo que nós fazemos de acordo com a sua palavra. Então o que eu estou dizendo é que cada um de nós pode ter fé e incredulidade ao mesmo tempo. Está entendendo isso? É um pouco difícil de entender. Você pode ter fé e incredulidade ao mesmo tempo na tua vida. Fé que Deus existe. Fé que Deus é real. Fé que Jesus é o Senhor da tua vida. Provavelmente, se você já é um cristão convicto, você tem fé que você tem uma aliança com Deus. Você tem fé de que você é salvo. Você tem fé de que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que nele está todo o poder e toda a autoridade. Você crê nisso? Amém? Eu também creio, e essa é uma fé necessária para sermos cristãos. Contudo, mesmo que muitas vezes nós cremos, eu tenho fé que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Quando chega a nossa vez, nós dizemos assim, mas eu não sei se Ele vai fazer isso na minha vida. Eu não sei se Ele quer resolver isso agora na minha realidade. Eu não sei se é para mim nesse momento. Eu não sei se eu mereço. Eu não sei se, mesmo Jesus sendo todo-poderoso, se Ele vai me livrar disso que eu estou passando. Ou seja, nós estamos vivendo com fé e com incredulidade ao mesmo tempo. Em alguma área da nossa vida espiritual, a fé existe e está operante, mas em outra área, ela não existe. E ali existe um limite. Por quê? Porque sem fé é impossível Deus recompensar a nossa busca. Então, talvez você está vivendo algo glorioso com Deus, em parte sim, e em parte não. Existe uma barreira, um limite que tem que ser rompido. E aí, quando nós aprendemos isso, você talvez esteja pensando, será que isso está na Bíblia? Será que isso é verdade? Então, eu quero te mostrar um verso bíblico rapidamente, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Houve ali uma situação em que um pai de família acreditava no poder de Jesus. Porém, o filho dele estava sofrendo ataques espirituais. E quando vinha essa possessão demoníaca sobre aquele menino, aquele espírito que tomava conta daquele menino, um espírito maligno, fazia com que aquele menino fosse inclusive atirado no fogo, atirado na água. Era uma situação terrível, uma situação dramática, uma situação desesperadora que aquele pai estava vivendo. Então ele chega até alguns discípulos de Jesus e pede oração, pede resposta, e os discípulos não conseguem resolver o seu problema. E isso aumenta ou diminui a fé deles, será, gente? Quando a gente ora num primeiro momento e a coisa não acontece, qual é a nossa tendência humana? Crer mais ou crer menos? Menos. E aí agora aquele pai encontra Jesus. E depois que ele continua buscando, mesmo sem ter sucesso, ele busca por meio de Jesus. E Jesus dá uma resposta para ele. Vamos ver Marcos capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Repita aí comigo. Tudo é possível àquele que crê. Só que nós precisamos crer canalizado à situação que requer a recompensa da busca a Deus. Nós precisamos crer, como foi ministrado hoje sobre as nossas finanças, especificamente em cada área das nossas vidas. E olha o que o pai respondeu, nos ensinando esse princípio que nós estamos falando hoje aqui, neste início dessa ministração. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, olha só o paradoxo, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você já tinha percebido esse versículo? Esse paradoxo que às vezes parece confuso? É nesse sentido. Ele estava dizendo, Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu creio que tu pode resolver. E eu creio tanto que o Senhor tem poder, inclusive, para remover o limite da incredulidade nessa área da minha vida. É como se ele dissesse assim, eu já tentei tanta coisa pelo meu filho que eu não consigo acreditar mais. Eu já busquei tantos recursos, eu já vivi tanto tempo, eu até já me acostumei com isso, que agora a dúvida entrou no meu coração. Agora a incredulidade, a falta de fé, o ceticismo, eu já não creio mais. E assim nós temos às vezes pessoas que estão com dores, pessoas que estão doentes, que são
de Jesus, que frequentam as reuniões da igreja, que pertencem ao corpo de Cristo, quem sabe oraram 2 ou 3 vezes para serem livres dessa enfermidade, e agora já faz 3, 4 anos, e você se acostuma com isso, e você nem ora mais sobre isso, e você deixa de crer nisso. Talvez você está aqui hoje, e o teu cônjuge não está aqui contigo. Você está aqui hoje, os teus filhos não estão aqui contigo. Talvez você convidou 1, 2, 3 vezes, orou lá no início, alguns dias, e não aconteceu ainda. E aí você se acostuma a ser cristão, mas nessa área que a tua família venha servir a Jesus, você se tornou uma pessoa incrédula. Consegue entender isso? E assim pode ser na nossa alma, nas nossas emoções, pode ser com as nossas finanças, pode ser em lidar com o nosso temperamento, pode ser em acreditar numa promessa que Deus já liberou sobre a tua vida. Pode ser na tua perspectiva de futuro, pode ser lá na tua célula, pode ser no ministério que Deus tem para ti. Vamos crer que o Senhor pode hoje nos fazer vencer a incredulidade. Diga aí para quem está do teu lado, dá uma cutucadinha aí, diga assim, creia em Jesus. Ele tem tanto poder, inclusive, para mover a tua incredulidade. E assim como o pai daquele menino, hoje nós vamos aprender biblicamente a como vencer essa incredulidade, como remover essa incredulidade. Tem muita coisa bíblica que eu posso te dizer, nós vamos ter na nossa semana nas células, essa semana, mais uma vez essa palavra, com uma outra abordagem bíblica, mas hoje eu quero te dar aqui 3 pilares principais, a partir de um texto bíblico para você e eu vencermos a incredulidade. Eu quero vencer a incredulidade na minha vida. Eu sou uma pessoa naturalmente racional. Trabalhei por muitos anos com gestão, trabalhei na área de engenharia, e quando a gente está acostumado com números, é muito difícil tu crer que 2 mais 2 pode virar 7 algum dia. Então, quando a gente tem uma mente mais racional, eu sou uma pessoa que luto sempre, e diariamente eu preciso escolher crer. Talvez você não seja assim, talvez você seja uma pessoa que tem fé naturalmente. E aí nós vamos aprender biblicamente que existem diferentes medidas de fé. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que o Senhor deu a cada um uma medida de fé. Jesus, ele se admirava às vezes porque uma pessoa tinha bastante fé. Está registrado isso na palavra de Deus. Outras vezes Jesus dizia, como é pequena a fé de vocês. E aí tem aquele velho jargãozinho do pregador, que ele diz assim, uns fede mais e outros fede menos. Você já ouviu falar disso? Ou seja, isso significa que a nossa fé, ela pode crescer. Mas também significa que com o passar do tempo, a nossa fé pode retroceder. E é sobre isso que nós vamos falar. Não permitir que a incredulidade se crie, que a incredulidade tenha lugar, que a incredulidade levante um muro na tua vida com Deus. E isso vai estar lá no livro de Hebreus novamente, lá no finalzinho da Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 3, se você puder abrir a tua Bíblia lá, ou então acompanha aqui no telão. Livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. Nós vamos estar aprendendo hoje princípios bíblicos para vencer a incredulidade, para romper com esse limite nas nossas vidas. Em primeiro lugar, em Hebreus, capítulo 3, está falando aqui do contexto do povo de Deus no Antigo Testamento. Do contexto quando o povo de Deus foi liberto lá daquele tempo de escravidão do Egito e agora começou a viver milagres dia após dia, porém os dias foram se passando e aquela geração que foi liberta começou a endurecer o seu coração. Começou a murmurar todo dia, começou a reclamar de Deus, começou a se revoltar contra Deus. E essa revolta cresceu de tal forma que o Senhor disse, vocês não vão mais entrar na terra prometida. Todos vocês vão morrer no deserto e somente os filhos de vocês é que vão entrar na promessa que eu tenho, por causa da sua incredulidade. E agora nós vamos ver como que esse é o mesmo princípio que vem sobre as nossas vidas. Às vezes precisa tempo para Deus poder causar uma transformação na nossa realidade. Isso é verdade. Às vezes já era para ter acontecido, mas a nossa incredulidade está impedindo o agir de Deus. Então, em Hebreus capítulo 3, versículo 12, nós começamos com o nosso primeiro aspecto, um cuidado. Diz assim, cuidado, irmãos,
para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E o primeiro aspecto para nós vencermos a incredulidade é que cada um de nós venhamos examinar o nosso coração. Primeira coisa para que você vença a incredulidade é você não fingir que não tem. É você examinar o teu coração e tentar perceber todos os dias se existem áreas na tua vida que você deixou a fé embora, que você se acostumou com uma realidade que não é de Deus, que você está permitindo que o pecado se instale ali e você não se incomoda mais, ou que você está permitindo viver de uma forma que é diferente do que a palavra de Deus promete e você agora não crê mais. Em primeiro lugar, examine o seu coração. Disse ali em Hebreus capítulo 13, cuidado, porque todos nós podemos estar tendo nosso coração ligado à perversidade ou à incredulidade. O nosso coração cheio de perversidade, versículo 12 ainda, ou de incredulidade. Então a palavra de Deus está nos dando um alerta. Eu preciso examinar o meu coração. Você precisa examinar o teu coração. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos o que, pessoal? Que a incredulidade é uma condição do coração. Ou seja, não depende da situação, não depende da realidade. Ah, mas tu não sabe o que eu estou passando. Tu não está sentindo isso que eu estou sentindo. A incredulidade não depende de fatores externos. É lógico que vão surgir situações que provam a nossa fé. É lógico. Vão surgir desafios que provam a nossa fé. Mas você vai estar incrédulo nessas situações e talvez você vai estar incrédulo sem essas situações também. Porque está dizendo ali no versículo 12, para que nenhum de vocês tenha coração incrédulo. Diga assim comigo, a incredulidade é uma condição do coração. E se é uma condição do coração, é uma escolha sua. Se é uma condição do coração, é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Se é uma condição do coração, é algo que você e eu precisamos lidar em uma decisão. Então agora nós precisamos entender isso. E eu quero fazer um paralelo com o Salmo capítulo 139. Vamos ver lá? Salmo capítulo 139. Então vamos lá em Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24. Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24. Deixa o dedinho marcado lá em Hebreus 3, que a gente vai voltar para lá. Diz assim o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha só como é que deve ser a nossa oração, o nosso pensamento para com Deus, a nossa consciência diante de Deus todos os dias. Versículo 24. Veja se em minha conduta algo te ofende, Senhor, e dirige-me pelo caminho eterno. Primeira coisa, então, pessoal, para vencer a incredulidade: examine o teu coração, mas peça para o Espírito Santo te ajudar nisso. A palavra de Deus declara que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, que o Espírito Santo nos ensina a orar, que o Espírito Santo conhece as nossas vidas e o nosso coração. Leia o Salmo 139, faça deste o teu devocional e faça deste versículo a tua oração. Senhor, tu me sondas, Senhor, me conhece. Senhor, vê se em minha vida, na minha conduta, no meu procedimento, por favor, Deus, me mostra se alguma coisa te ofende, se alguma coisa me afasta de ti. Por que nós precisamos entender isso, pessoal? Porque lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, voltando, está escrito que a incredulidade, ela nos afasta do Deus vivo. Assim como a perversidade, vamos projetar de novo, Hebreus 3,12. Assim como a perversidade, a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Então não é somente uma questão de decisão, é uma questão de nós estarmos nos sentindo longe de Deus em algum momento, em alguma área das nossas vidas. Quando a gente aprende isso, a gente pode dar um segundo passo. E agora, seguindo a leitura em Hebreus capítulo 3, mas a partir do versículo 13, acompanha aí comigo. Hebreus 3,13, diz assim: ao contrário, ou seja,
sem incredulidade, para vencer isso. Encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim àquela confiança que nós tivemos no princípio. O que a palavra de Deus está nos ensinando agora aqui? Existe uma tendência de quando você vem para Jesus a primeira vez, a tua fé ter um pico. O teu clamor, o teu coração, ele está lá em cima, crendo em Jesus, recebendo aquela novidade, crendo de fato, estando impressionado, perplexo, com o coração voltado para Ele. Mas está dizendo assim, se você não reagir, pode ser que o pecado se instale, pode ser que a incredulidade venha, e com o passar dos dias, se você não estiver encorajando os outros, se você não estiver sendo encorajado, se você não estiver cuidando, aquela confiança que tinha no princípio, agora pode ser que ela venha estar declinando. E é isso que nós chamamos de religiosidade. Quando as pessoas seguem numa vida religiosa, seguem pertencendo a uma tradição da igreja, mas agora isso está vazio, isso está morto, isso está frio, isso está sem fé, isso está agora cheio de dureza no coração, cheio de julgamentos, cheio de fofoca, cheio de intriga, cheio de coisas, de olhares diferentes. Jesus já nem é tão grande assim mais para você, porque agora a incredulidade começou a se instalar. Então nós precisamos vencer isso. Em Hebreus 3,13 está dizendo, encorajem-se uns aos outros todos os dias, no dia que se chama hoje. Qual é o dia, pessoal? Hoje. Esse hoje que o autor de Hebreus escreveu, já faz quase 2000 anos que era esse hoje. Mas o hoje é hoje. Se você quiser mexer aí no Excel, alguém trabalha com Excel aí? Se você quiser mexer no Excel e quer que apareça todos os dias a data de hoje, tem uma forma no Excel que você não precisa trocar a data de hoje todo dia. É só você colocar igual hoje. Cada vez que você abre, aquele número mudou. Porque o ontem mudou, agora é hoje. Então hoje é dia 28 de maio de 2023. Se amanhã você abre aquela planilha no teu computador, amanhã vai estar marcando dia 29. O que isso está dizendo? Não viva de uma fé que foi bonita e maravilhosa no passado. Viva uma fé do hoje. Então, o que nós aprendemos com isso? Segundo passo para vencer a incredulidade. Cultive a sua fé hoje. Cultive a sua fé diariamente. Busque a Deus hoje. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, busque a Deus hoje. Diga assim para ela, não deixe para amanhã. E não viva da busca de ontem. A gente está cheio de cristãos que vivem da busca do passado. Meu Deus, como foi boa aquela vigília em 2012. Uau, que saudade. E a gente está cheio de gente que diz que vai ir à igreja, mas diz assim, amanhã eu vou. Você já convidou alguém para a célula? Dizendo, não, na próxima eu vou. Aí chega na célula, não, é a próxima. Ou a pessoa deixa sua busca para depois eu vou viver isso. Ou às vezes o cara fica ali vivendo do passado. Ah, meu Deus do céu, como foi bom em 92 aquela oração que eu fiz. A fé é a fé de hoje. A fé de ontem pode virar incredulidade hoje. Pode virar dureza de coração hoje. A fé é a fé de hoje. Cultive a sua fé hoje. Cultive a sua fé diariamente. E como é que eu cultivo a minha fé diariamente? Está ali em Hebreus 3,13. Todos os dias, no hoje, faça parte do corpo de Cristo. Quando é que eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, pessoal? Domingo? Claro, domingo é hoje. Mas amanhã que é segunda, quando é que eu tenho que fazer parte amanhã? É na segunda. É hoje. Não faça que a tua vida com Deus seja uma vida de eventos. Seja uma vida de reuniões específicas. Seja a igreja hoje. E quando o amanhã chegar, faça do amanhã o teu hoje. Faça da semana que vem o teu hoje. Não tenha dúvida nenhuma que daqui a 20 anos o teu hoje será cheio de fé na presença de Deus. Creia no Senhor de todo o teu coração para hoje. Creia para amanhã também, mas pratique a sua fé hoje. E aí está dizendo ali, como eu pratico?
encorajando uns aos outros, estando em relacionamento com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. Por isso que é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil quando você é a primeira pessoa da sua casa a se converter. Porque você precisa suprir esse relacionamento cristão que ainda não existe lá dentro da tua casa com outras pessoas. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo telefone, pode ser com um colega de trabalho que é de outra igreja, que frequenta outra igreja local, mas encoraje-se uns aos outros no dia que se chama hoje. Porque basta um dia para nós negarmos Jesus e chorarmos amargamente. Basta uma situação que nós estamos fracos para nós vivermos um arrependimento profundo que trava o nosso ministério, como aconteceu com o apóstolo Pedro, que quase botou a perder todo o projeto de Jesus para a igreja. Porque naquele dia, daquele hoje, ele estava sozinho. Ele estava sozinho no meio de um monte de pessoas que estavam querendo ver Jesus crucificado. E ali, sem ter ninguém para encorajar ele, sem ter ninguém para estimular a fé dele, no momento em que as suas emoções estavam abaladas, a fraqueza estava exposta, o que Pedro fez? Negou Jesus. Então Jesus, ele precisou restaurar Pedro, mas atrasou ali tantos dias na vida de Pedro. Tanta amargura, tanta dor, tanto arrependimento, tanto remorso, tanta falta de esperança. Deus não quer que você viva a sua vida assim. Deus não quer que você viva essa vida cristã de altos e baixos. Que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está cheio de fé, outro dia está pensando em tirar a própria vida. Isso é uma tendência humana, porque os problemas eles acontecem, circunstâncias adversas acontecem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus promete uma coisa para nós. Satanás vai estar ao nosso redor buscando nos devorar. Isso é realidade. Então o que eu tenho que fazer? Viver a minha fé todos os dias, encorajando uns aos outros, e de modo que eu também não venha a ser endurecido pelo pecado. Ou seja, vigiando a minha santidade. E ali no versículo 14 está dizendo assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então sabe aquela carta lá, a igreja do Apocalipse, que diz assim: tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Isso deve estar sempre pulsando no nosso coração. Senhor, não me deixe apagar o teu espírito. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não apaguem o espírito. Orem continuamente, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, aconselhem-se uns aos outros mutuamente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente a palavra de Deus no teu coração. Jesus, em João capítulo 3, versículo 35, amem-se uns aos outros como eu vos amei, e assim vocês serão meus discípulos. Viva hoje como igreja, uma vida de oração, uma vida mergulhada na palavra, uma vida que é encorajada e que se preocupa a ser participante de Cristo. Então talvez amanhã você não vai precisar ser encorajado, mas permita Deus te usar para encorajar o outro. E em terceiro lugar, nós vemos o versículo 15. Vamos lá em Hebreus 3,15. Diz assim a palavra de Deus: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, a voz do Senhor, a sua palavra, não endureçam o coração como na rebelião. O que está dizendo isso para nós, pessoal? Você pode estar aqui agora, sentado agora, me olhando agora, com um semblante agradável para mim, mas no teu coração se fechou. Talvez eu falei uma frase errada. Talvez eu me expressei mal. Talvez alguém do teu lado aí se mexeu de um jeito que te enjoou um pouquinho. E aí o teu coração se fechou. Deus falando contigo e o teu coração se fechou. Talvez lá na cela você foi para a cela assim de má vontade. Talvez você vai orar para Deus, mas vai orar cheio de incredulidade, cheio de murmuração, cheio de reclamação. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer que você clame, mas evite reclamar.
Clamar e reclamar são coisas muito diferentes. Que quando nós reclamamos, nós estamos reclamando de Deus. Ele é o Senhor da tua vida ou não? Então, se você está reclamando da tua vida, você está reclamando também de Deus. Clame ao Senhor. Coloque diante dele a tua necessidade. Mas se você ouvir a sua voz, não endureça no coração. E como é que eu escuto a voz de Deus? São várias formas. O Espírito Santo está dentro de ti. O Espírito Santo está em outras pessoas também que te amam demais, que fazem parte do corpo de Cristo junto contigo. E o Espírito Santo também vivifica a palavra de Deus. Então nós podemos ouvir a Deus no momento de oração. Nós podemos ouvir a Deus em momentos diversos do nosso dia. Nós podemos ouvir a Deus através da vida de outras pessoas que também são de Deus. E nós podemos ouvir a Deus através da sua palavra, da pregação da sua palavra, da leitura da sua palavra. Romanos 10:17 nos ensina assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir mediante a pregação da palavra de Cristo. O ouvir mediante a mensagem de Jesus, o ouvir mediante a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a voz de Deus. Seja em oração, seja na leitura bíblica, seja numa pregação, seja meditando em algo, seja pedindo resposta, seja recebendo um aconselhamento, seja em discipulado, seja servindo o teu irmão. O Senhor está falando conosco. O Senhor está construindo coisas conosco. Nesse momento, Deus está falando contigo. Abra os teus ouvidos espirituais, abra o teu coração e perceba. Perceba Deus falar contigo. E aqui está nos dando um exemplo para nós encerrarmos nessa noite. Aquele exemplo lá do povo de Israel. Então vamos ler juntos, versículo 16 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Olha o resumo de todo esse problema que aquele povo teve. Versículo 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por que não se entrou na bênção? Por que não se entrou na promessa? Por que não se viveu uma nova vida? Por que se sofreu durante 40 anos num deserto? Crendo em Deus, mas com o coração cheio de incredulidade. Então, em terceiro lugar, eu preciso te falar: reaja com fé e obediência à palavra de Deus. Reaja, corresponda. Tenha uma reação quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida. Reaja com fé e obediência à palavra de Deus. Não vai dar tempo hoje de eu aprofundar isso, te mostrando cada versículo bíblico. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Pode abrir comigo em Êxodo 17. Lá no início da Bíblia, segundo livro da Bíblia, Êxodo 17:7. É o último texto dessa noite. Lá em Êxodo 17:7, nós vamos ver o resumo. O resumo disso que nós estamos falando aqui. Quando diz assim a palavra de Deus com relação a esse exemplo, a essa história do povo de Israel lá no deserto. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Esse é um dos piores pensamentos que nós podemos ter. Talvez esse pensamento te visite todos os dias. Em nome de Jesus, mande ele para longe da tua vida. Que pensamento é esse? Mas será que Deus existe? Será que Ele está comigo? Será que o Senhor faz parte da minha vida? Será que isso é verdade? Eu já pensei isso também. Será que a minha oração é ouvida? Será que tudo isso não é Eu ouvi alguém falar que religiosidade, que o cristianismo é uma coisa de gente que não sabe o que quer. Será que essa pessoa está certa? Será? Tem um monte de artista tão bonitão aí, tão galã aí, que não é cristão e está se dando bem. Será que eu não deveria sair da igreja? Será que Deus é verdade mesmo? Não é que vem esse pensamento muitas vezes. Quando você está conhecendo a Deus bem no início, é bem normal isso acontecer.
Mas quando você já tem caminhado com Jesus, isso é um sinal de incredulidade. Você sabe por quê? Deixa eu te mostrar para a gente terminar. Em Êxodo capítulo 14, o povo já tinha sido liberto do Egito, estava agora encurralado, montanha de um lado, montanha de outro, mar na frente, e eles começaram a reclamar. Então nós vamos morrer aqui mesmo? Foi por falta de túmulos que o Senhor nos tirou lá do Egito? É por isso que nós vamos estar aqui agora sendo sacrificados? Porque o exército do faraó estava vindo, e eles estavam no meio de montanha de um lado, montanha do outro e mar na frente. Foi o comecinho da vida deles com Deus. O que Deus disse? Diga ao povo que marche. Moisés, estenda a tua mão e agora aponte sobre o mar vermelho. Levante o teu cajado e diga ao povo que marche. E eles marcharam. E o que aconteceu, pessoal? Um milagre. O mar se abriu. E eles passaram em terra seca e atravessaram o mar vermelho. Depois aconteceu um outro milagre. Moisés então baixa o seu bordão, o mar se fecha, o exército do faraó é afogado. E eles agora vivem algo sobrenatural com Deus. Vão caminhando, Êxodo capítulo 15. Eles chegam lá na cidade de Mara. Chega lá em Mara, tem um poço, tem algum lugar de água. Mas eles vão provar aquela água não é potável. Aquela água é uma água amarga. Aquela água é uma água que não dá para tomar. E agora o que o povo faz? Reclama. Moisés, tu nos trouxe para cá agora para a gente morrer de sede desse outro lado do deserto agora. Está no início da vida de fé. Deus tem misericórdia. E Deus diz assim, Moisés, encosta o teu cajado na água e a água vai ficar boa. E Moisés encosta o cajado na água e a água fica boa. E mais um milagre acontece e o povo bebe a água em Mara. Veja como é que está acontecendo a coisa. Deus está se revelando. Em Êxodo capítulo 16, eles chegam no deserto de Sim. E agora as comidas que eles tinham trazido lá do Egito, atravessaram o mar, acabaram. Estavam com fome. Agora chega no deserto e diz, Moisés, nós vamos morrer de fome. Quem nos dera lá quando nós éramos escravos, tinha panela cheia de coisa para a gente comer, alho e cebola todo dia. Eles falaram, alho e cebola, coisa boa, que saudade dos alhos, da cebola do Egito. Meu Deus do céu. Tomando só um caldinho por dia, hein, gente? E aí, Moisés ora ao Senhor, e o Senhor, tá bom. Vai chover carne do céu para vocês hoje, e amanhã de manhã vai chover pão do céu. E aí eles experimentam mais um milagre. E o maná vem por 40 anos, a cada 6 dias vinha maná. E agora chega mais um passo na vida de fé deles. E eles chegam no lugar chamado Refidim. E em Refidim, eles já sabiam que Deus podia dar água sobrenatural ou não sabiam, pessoal? Sabiam. Já sabiam que Deus estava protegendo eles com a coluna de fogo, com uma nuvem? Já sabiam. Já sabiam que tinha alimento sobrenatural para eles ou não? Já sabiam, mas aí eles dão um passo a mais e chegam em Refidim e dizem, mas nós estamos com sede, Moisés, mas nós vamos morrer de sede, mas Deus não existe, mas por que tu nos trouxe aqui, Moisés? Que coisa é essa? E aí Deus diz, olha, é a gota d'água. Esse povo vai morrer nesse deserto. Porque eles simplesmente, vendo milagres, caminhando comigo, escolheram a incredulidade. Então essa referência, Moisés dá o nome de Refidim agora de Massá e Meribá, que significa justamente provar a Deus e reclamar de Deus. E isso agora é referenciado lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Nós acabamos de ler isso no livro de Hebreus, capítulo 3, quando nós aprendemos que em Massá e Meribá, o Senhor ali decidiu remover algo que estava para ser derramado na vida deles. Então, o que eu quero terminar dizendo hoje com isso, pessoal? Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a mornidão. Não empurre com a barriga a tua vida de fé. Porque a incredulidade chega a um ponto que mata a nossa vida com Deus completamente. A incredulidade chega a um ponto que você não vai estar mais pertencendo ao corpo de Cristo. Vai crescendo de tal maneira que quando você vê, você se afastou completamente.
E aí você precisa fazer tanta força para voltar. É um processo tão mais delicado para voltar. Não quero que você viva esse período. Nem aquilo que Pedro viveu durante alguns dias, nem aquilo que o povo de Israel viveu durante 40 anos. Vamos olhar com olhos espirituais, examinar o nosso coração, cultivar a nossa fé a cada novo hoje e reagir com obediência e crendo quando Deus nos libera a sua palavra. E assim nós vamos viver coisas extraordinárias. Você crê nisso? A incredulidade bate na porta de todos nós todos os dias. Cada um de nós precisa examinar o seu coração todos os dias, cultivar a sua fé todos os dias e obedecer a palavra de Deus todos os dias. E dessa forma o Senhor manifestará a sua glória, recompensará a tua busca e eu profetizo, você viverá o sobrenatural como nunca antes na tua vida.